Falar hoje um pouco sobre leitura corporal, né, que é um recurso, né, que a análise bioenergética tem e que usa o tempo inteiro no processo terapêutico para ajudar no diagnóstico e durante todo o processo, né, porque Lowen sempre fala que as pessoas são o corpo delas, né? Você é o seu corpo. Então, de alguma maneira, quando a gente vai se desenvolvendo, crescendo ao longo da vida, a gente vai construindo um corpo e que é o resultado da forma como a gente lidou com os traumas, com as nossas questões ao longo da vida, com as nossas dificuldades. Então, nosso corpo ele está lá registrando toda essa forma que a gente organizou para lidar com a vida e no mundo. Então, as nossas tensões corporais, as nossas dores, está tudo registrado no nosso corpo. E quando a gente vai iniciar um processo terapêutico na análise bioenergética, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma leitura corporal para perceber como é que energeticamente aquela pessoa funciona. Se ela é uma pessoa de carga mais alta, se ela é uma pessoa que tem dificuldade de conter energia, se é uma pessoa que tem uma carga mais na parte de cima do corpo, mais na parte de baixo, a maneira como essa pessoa pisa no chão, o contato que ela tem no chão. Então, a leitura corporal ela nos informa muitos detalhes sobre a pessoa. E mais importante, a gente considera que quando as pessoas verbalizam, contam a sua história e trazem seus conteúdos, muitas vezes esses conteúdos eles não combinam com o que a gente percebe no corpo e lê no corpo. E a gente sabe que o corpo não mente. É mais certo acreditar no corpo, no que ele está mostrando para a gente, do que no que a gente escuta. Então, você vai perceber que às vezes a pessoa fala: eu estou muito triste, rindo. Ou então fala: eu sou muito aberta, com os braços fechados, né? Então a gente vai observando essas incoerências, né, entre a parte verbal e o que esse corpo realmente conta pra gente sobre a história daquela pessoa. Então é importante que a gente perceba os gestos, a forma como essa pessoa respira, a postura dessa pessoa, os padrões de tensões, né, onde é que ela tem o corpo com mais tensão, se ela tem uma musculatura também que é mais hipotensa, porque tem pessoas que são mais hipertensas e algumas pessoas mais hipotensas. Então a gente percebe que o corpo às vezes é mais colapsado, menos energético, mais caído, algumas pessoas são mais, né? E isso tudo nos informa e nos dirige para como é que a gente vai escolher o exercício que essa pessoa precisa. Então é muito importante que a gente saiba perceber a energia, fazer uma leitura corporal energética do que está acontecendo naquele corpo, e a partir dali a gente escolhe um exercício que vai encaminhar e direcionar o processo, associando posteriormente com essa história verbalizada, né? E a gente vai sempre estar confirmando o que o corpo conta com o que a pessoa traz, né? Tem alguns exemplos interessantes, né, de situações assim
que a gente percebe no corpo, que a gente pode levantar hipóteses sobre o que pode ter acontecido na vida daquela pessoa, sem que ela necessariamente precise falar nada, né? Então, às vezes a gente percebe que essa pessoa teve pouca maternagem, porque ela tem um peito mais esvaziado, menos energético. A gente percebe se essa pessoa usa energia para ir para a vida ou se usa essa energia para segurar. Às vezes a gente vê que a musculatura é muito tensa e é usada mais para aguentar do que para ir, né? Do que para buscar o que a pessoa quer. E isso tudo são dados que a gente só consegue ter a partir da leitura corporal. A gente percebe também as assimetrias corporais. Às vezes o corpo é mais forte embaixo, é mais frágil em cima, ou vice-versa. Às vezes a gente tem um lado que é assimétrico com o outro lado, e isso tudo nos conta sobre o caráter daquela pessoa, como ela funciona, o funcionamento dela no sentido de proteção ou defesa, que a gente vai chamar na bioenergética. Aquele corpo, o que ele mostra, aquele cartão postal, aquela imagem, nos conta como aquela pessoa se organizou para se proteger diante das adversidades que a vida trouxe para ela ao longo, né, do processo todo. Uma vez eu tive uma paciente que ela tinha um corpo muito frágil. Então você olhava para ele e a sensação que você tinha é que ele ia se quebrar. Se tivesse um vento, eu brincava assim, a impressão que eu tinha que se batesse um vento, ela ia se quebrar. E então a gente começou, eu percebia só pela leitura corporal que tinha uma fragilidade muito grande, que tinha que ser construído um corpo, né? Tinha que fortalecer aquela estrutura para que ela pudesse expressar os sentimentos, para que ela pudesse se sentir mais segura nas pernas, nos pés. Então, quando eu colocava ela em grounding, que era a posição de estar mais enraizada com o chão e dobrar um pouco os joelhos, quando eu colocava, eu sempre tinha a impressão que ela ia cair. E então eu tinha que ficar ao lado dela para segurar. Às vezes eu colocava a mão nas costas para dar um apoio, e sempre atenta, porque na minha percepção ela realmente podia cair em qualquer momento. E foi muito interessante porque ao longo do processo esse corpo foi ganhando mais força e competência para estar em pé. E tanto ela quanto eu fomos confiando mais de que ela já era capaz de se sustentar e de estar nas próprias pernas, né? Então, a leitura corporal, ela conta muito até da força que aquele organismo tem, né? Do quanto que aquele organismo respira, do quanto que aquele organismo tem energia para se mover, para buscar o que quer, para se sustentar, para aguentar, para se manter presente no aqui e agora, sem se desconectar. Porque uma outra coisa que a gente percebe que acontece é a valorização das questões mais mentais e da cabeça em detrimento do corpo, né? Então, não é pouco frequente na leitura corporal a gente perceber que a energia da pessoa fica toda na cabeça e que ela tem uma desconexão com o restante do corpo. Ela é muito mental, ela é muito na cabeça, né? E na verdade a gente tem o objetivo de fazer essa energia circular e que essa pessoa possa voltar de novo para o corpo dela, né? Pensando no corpo como uma casa. Então, quando você faz uma leitura corporal, você às vezes percebe claramente que esse corpo é como uma casa vazia, né? Como uma casa sem dono. Não tem vitalidade, não tem ninguém morando lá, né? É um corpo que sem alma, né? A alma não está lá.
é uma casa vazia. Então, na bioenergética a gente usa muito esse recurso da respiração e do ground para fazer essa pessoa retornar para a casa dela, que é o próprio corpo, né?